Já vai pegando o caderninho porque hoje eu vou te indicar livros pra ler de graça. Oiê, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o Mac Livros mais uma vez, né? Eu já falei sobre a plataforma aqui em inúmeros vídeos, mas hoje eu quis concentrar e trazer algumas indicações pra vocês. Eu sei que eu demorei pra trazer esse vídeo, mas eu queria ter uma experiência dentro do aplicativo primeiro. Mas pra quem não sabe, o Mac Livros é uma biblioteca online, tá? Disponibilizada pra nós pelo governo, é uma iniciativa do governo federal. E por lá, no site ou no aplicativo do Mac Livros, a gente consegue encontrar vários títulos, vários livros e ler de graça. Recentemente eu terminei a minha primeira leitura por lá, né? Eu escolhi ler por lá um livro que se chama Dias de se Fazer Silêncio, que eu até já deixo a recomendação pra vocês, que é de Camila Macari, publicado pela editora Autêntica. E assim, gente, eu tive uma ótima experiência e acho que até é válido comentar que lendo pelo celular, né, que foi por onde eu li depois de fazer o login e baixar o aplicativo, mas dá pra baixar em qualquer lugar, notebook, tablet, enfim. Mas por ter lido pelo celular, eu acho que eu fiquei um pouco mais longe aí de vídeos, diminuí, entre aspas, o tempo de tela, ainda usando o celular, sabe? Mas acabei me distanciando um pouco de, por exemplo, ficar vendo muitos vídeos antes de dormir, daí eu foquei mais em ler, então por esse lado, acho que me ajudou bastante também, tá? E só pra deixar aqui já uma indicação, né, porque tá na minha lista também de dicas pra vocês, Dias de se Fazer Silêncio vai contar a história da Maria, que é uma menina que tem um irmão com uma doença terminal. E a gente vai acompanhar aqui a história da vida dela, que tá meio excluída da família, porque os pais só têm olhos pro irmão, que vive em hospitais, e que tá partindo, né, gente? Então a gente vai acompanhar aqui a história da vida dela, os sentimentos dela, o sofrimento dela e tudo que ela tá pensando, porque na verdade ninguém explicou pra ela o que tava acontecendo com esse irmão. Ela foi catando informações das conversas ali dos adultos, né? É um livro bastante triste e quem quer chorar, vai em frente, tá? Porque eu chorei do início ao fim. Mas agora, voltando aqui pros empréstimos na plataforma, a gente pode ficar com o livro por 14 dias, tá? Comigo aconteceu uma situação muito específica, porque eu acabei pegando o livro emprestado e no dia seguinte eu já não consegui mais entrar na plataforma. Eu não sei o que aconteceu, bugou, bugs acontecem, tá? A gente tem bastante coisa ainda pra plataforma ajeitar, enfim, é um sistema, pode cair eventualmente. Eu fiquei mais de uma semana sem conseguir acessar e eu instalava, desinstalava, fazia o login, não conseguia fazer, porque o login a gente faz aqui pela nossa conta Gov, né? Só colocar o teu CPF, tua senha e ser feliz. Mas eu fiquei uns 7 dias aí sem ser feliz, até que a plataforma voltou e eu consegui acessar a leitura, tudo normal, foi só um bug ali no sistema, alguma coisa que caiu e eu não consegui acessar. E quando eu consegui acessar a plataforma, né, eu já comecei a leitura e também a gente pode renovar por mais 14 dias, caso seja necessário, né, que foi o que eu fiz também. Amanhã, inclusive, acaba o meu tempo de empréstimo, né, porque a gente só pode pegar um livro por vez, tá? E não dá pra devolver. Eu ouvi algumas pessoas comentando que eventualmente vai dar pra devolver. Só que a minha plataforma, se tem alguma atualização, ainda não atualizou até o momento agora, tá? Hoje é dia 29 de maio que eu tô gravando o vídeo, tá? E até agora não atualizou, mas quem sabe? Se tiver atualizado, eu boto aí na tela pra vocês. E eu já tô com a minha próxima leitura definida, que é a Amora, da Natália Borges Polesso. Inclusive, eu tenho uma grande recomendação pra vocês aqui, que é: procurem os livros que vocês querem ler na plataforma. A gente tem uma certa quantidade de e-books disponíveis por lá, né? Por exemplo, devem ser uns 10 e-books de um livro, 5 de outro, 30, 40... É um exemplo, tá? Não faço a menor ideia de quantos são. Mas eu acho que o que acontece é que quando todo mundo pega a quantidade máxima de livros emprestados, né? Chegou ao limite, não tem mais pra pegar, o livro some e não aparece na pesquisa, porque vários livros que eu queria citar aqui não apareceram pra mim hoje quando eu fui pesquisar, porque eu pesquisei um por um antes pra ver se estavam na plataforma mesmo. Um exemplo disso é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que tá aqui na minha lista, já vou falar sobre ele aqui, mas hoje eu pesquisei e não apareceu pra mim, só que eu sei que tem na plataforma porque eu já vi ele por lá antes, tá? Então pode ser que tenha atingido aí o limite de empréstimos, não sei, vou aguardar. Quando vem algum momento aparece, então a minha dica é essa: procurem mais de uma vez. Ah, quero ler tal livro, vai lá, pesquisa o nome, vai olhar em ficção, vai olhar em fantasia, que é uma coisa que tá meio confusa ali ainda, porque não tá muito bem organizado, os gêneros estão um pouco confusos assim às vezes, sabe? Então não tá 100%, mas vai dar uma olhada, vai pesquisando, vai com calma, pesquisa mais de uma vez. Eu, por exemplo, com Amora, eu não tava sabendo que o livro tava lá, eu cheguei dei de cara com ele: pai, ele é minha meta de leitura pro ano. Eu falei: meu Deus, preciso ler agora. Então amanhã, não, hoje, meia-noite, quando vencer, quando acabar o meu empréstimo ali, eu já vou pegar o próximo. Outro livro, na verdade, uma duologia que eu ia colocar aqui na lista, que
que hoje pra mim não apareceu, é Six of Crows e Crooked Kingdom, né? Então eu nem trouxe, assim, mas eu quero ressaltar que tem mais livros por lá, tá, gente? Eu fiz aqui uma curadoria, assim, de livros que eu gosto. A única regra que tem aqui no vídeo, as duas únicas regras, é que são livros que eu recomendo, são livros que eu gosto e são livros que estão disponíveis na plataforma do Mac Livros, tá? Eu já falei bastante pra vocês aqui em vídeo no canal sobre a plataforma, já fiz indicações antes, mas eu queria fazer um geralzão só pra recomendar aqui pra vocês, porque tem muito livro por lá, gente, vocês não têm noção. Quando a plataforma veio, quando a plataforma chegou, comentaram que eram mais de 8.000 livros disponíveis. E agora, então, deve ter muito mais, porque toda hora eu dou de cara com um livro novo por lá. Por exemplo, a Mora chegou recentemente, tá? Então isso é muito bom, é uma iniciativa muito bacana, a gente pode ler muita coisa, a gente pode ler muita coisa boa, tem best-seller. Eu acompanhei muitos posts de vários criadores, né, comentando e falando sobre os livros que queriam ler, livros que indicavam que estavam por lá. Eu vi uma galera comentando que estava disponível A Quarta Asa por lá, que é um livro super hypado, né? Eu não encontrei, hoje eu procurei também, não encontrei, mas então só queria deixar esse adendo aqui pra vocês, tá? Aqui mais adiante a gente pode ir procurando, a gente pode ir olhando, vai que aparece por aí, porque pode ter atingido o limite de empréstimos, tá? Talvez seja isso. Bom, mas vamos lá para as indicações então, que eu não vou me estender muito falando sobre elas, porque eu sei que vários livros aqui vocês podem conhecer já, porque eu não calo a minha boca sobre eles. E, gente, por lá tem tanta coisa que eu gosto, tanto livro que eu já li, que é complicado fazer essa lista, foi bem difícil. Mas eu acho que eu consegui trazer aqui ótimas indicações de leituras para vocês. Vamos começar aqui então com um livro que eu acho divertidíssimo, já recomendo há muitos anos, desde que eu li ele lá em 2019, 2020, que é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Aqui a gente tem histórias episódicas, um livro muito engraçado, tá, gente? Super rapidinho. A gente vai conhecer aqui o Toninho, que é um caçador de criaturas, e tem criatura nesse livro, tá, gente? Tem criatura, tem vampiro, tem tudo quanto é coisa nessa história aqui. E eu sempre me lembro que no final do livro tem uma batalha de pagode, dá pra dizer assim? E nós temos aqui também, é claro, a grandíssima Josefa, icônica, que vai se unir em uma aliança ali com um Toninho bastante improvável, porque os dois têm interesses em comum e juntos eles vão sair em aventuras bastante episódicas. É quase como se cada capítulo fosse um conto diferente, é muito legal. Eu sempre recomendo bastante a leitura e é um livro super alto astral também. Agora eu tenho um suspense, uma investigação aqui pra te indicar que eu li nesse ano e gostei muito. É um livro do Stefano Volpe, que é um autor que eu adoro. O Beijo do Rio, né, gente? Aqui a gente vai ter uma história bastante alucinante. Eu e o Felipe, a gente leu juntos. É um livro super rápido de ler. Pra quem quer uma história assim, pra ler em um dia, pra ler rapidinho, eu acho que essa aqui é uma ótima indicação. O Alto da Maga Josefa também é um livro pra ler super rápido, tá? Mais adiante eu vou fazer uma lista de livros pra ler rapidinho também, porque eu tenho muita indicação e, inclusive, muitos livros que estão no Mac Livros também dá pra ler bem rapidinho. Então eu deixo essa indicação aqui pra vocês. E, por favor, conheçam o trabalho do Volpe. Ele é um autor maravilhoso. Eu gosto muito do que ele fala nos livros dele. Aqui a gente tem uma história triste, mas ao mesmo tempo desesperadora, tá? Tem um vlog lendo esse livro aqui no canal, que vai estar aqui no card pra quem quiser assistir, que saiu no comecinho do ano agora. A gente tem disponível por lá também vários livros da Han Kang, que é a autora de A Vegetariana, que é a indicação que eu tenho pra deixar aqui pra vocês, tá? Eu quero ler outros livros dela que estão por lá também, por exemplo, Atos Humanos, mas no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre alguns livros que tem lá que eu fiquei de olho querendo ler. E A Vegetariana é um livro, assim, gente, que é provocativo, tá? Aqui a autora usa da metáfora, né, de parar de comer carne, né, de se tornar vegetariana, ter repulsa à carne, na verdade, pra falar sobre a sociedade, pra falar sobre costumes, sobre religião, e é um livro muito interessante, tá? Eu sei que nem todo mundo curte esse estilo de história, mas eu gosto bastante de livros de horror, então eu queria deixar essa indicação aqui pra vocês. E outro livro de horror que eu quero indicar aqui também é Bem Mal Me Quer, que esse eu li nesse ano e é de autoria de Atia Pueyo. Aqui na história a gente vai ter uma casa, a Casa Caprichosa, onde a protagonista vai trabalhar lá, né? Só que ela é a guarda-chaves da casa e a dona da casa é muito específica porque ela é uma figura aracnídea e ela come noivas, então assim, gente, é alguém pra ficar meio afastado. E eu senti um medinho, eu senti essa repulsa lendo assim, eu falei, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas eu gostei bastante da leitura, tá? Foi um livro que eu gostei muito de ler e tá disponível por lá. Gente, aqui eu não separei ordem nenhuma, tá? Eu tô falando assim conforme eu vou me lembrando dos livros e conforme eles estão aqui na minha pilha também. Eu espero não esquecer de nenhum. Mas o que eu espero também é que tu te inscreva aqui no canal, se ainda não te inscreveu. Continuem por aqui no canal comigo, gente. Aqui eu falo sobre livros e sobre as minhas experiências literárias toda semana, com vlogs, vídeo de unboxing, às vezes, mas muitos vlogs e muitas listas e indicações também, tá? Não esqueçam também de deixar o like de vocês, o hype se vocês puderem, e de me acompanhar também nas outras redes sociais do Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo, mas o meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram o meu arroba é Crialité. Por lá eu falo sobre livros também.
Vamos agora então para uma leitura super nostálgica, que toda hora eu indico aqui para vocês também, sempre que dá eu enfio A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black, em qualquer lugar. Gente, essa aqui é uma história que eu li há muitos anos, assim, há muitos anos mesmo. Eu era pré-adolescente, ainda nem sei, acho que eu tinha... É adolescente, né? Uns 13, 14 anos, e eu lembro que eu me achava muito velha pra ler essa história, assim, já tinha passado a fase. Só que eu amei. E eu guardo com tanto carinho essa história. Eu acho que caberia uma releitura, eu sempre penso em reler ele, mas eu tenho esse medinho de estragar a experiência, porque aqui a gente tem uma história com vampiros, um mundo tomado ali pelo vampirismo, e tem as Cold Towns, né, que são cidades de vampiros, onde a protagonista vai acabar entrando. É muito legal, é muito divertido, e tá por lá. Eu fiquei muito feliz de saber que tava por lá também, porque eu adoro essa história, e guardo, assim, as 7 chaves no meu coração. Continuando aqui nas vibes de fantasia, por lá eu encontrei 2 livros da Carol Kiovato, que escreveu Porém Bruxa, né? Que logo em seguida vai ter uma continuação. Se não me engano, a autora comentou que vai ter em junho, por agora, uma leitura coletiva, ou julho, gente, não me lembro, vou deixar aí na tela, de Porém Bruxa. Então eu vou ir, eu quero estar lá, porque eu quero muito ler a continuação, que a princípio sai ainda nesse ano. Eu lembro que foi uma leitura muito gostosa e eu tô ansiosa pela continuação. E por lá tem também um outro livro da autora, que é A Árvore Inexplicável, também um livro de fantasia, tá? Mas uma coisa um pouco mais diferente aqui de Porém Bruxa. Mas os 2 livros são de fantasia urbana. Ainda na fantasia, gente, eu fiquei muito feliz de saber que tem a duologia de Um Estranho Sonhador por lá, né? O primeiro volume é Um Estranho Sonhador, e esse aqui, gente, é um livro, assim, que só sentando pra ler e sentindo essa história, tá? Porque ele é uma vibe, ele é um sentimento, ele é um negócio, assim, de criar experiência com essa história, porque ela é muito específica, ela é muito peculiar, ela é muito melancólica, e ela mistura, assim, todos os elementos que eu gosto de ler em uma história, tá? Eu vou deixar aqui em cima, no card, o vlog em que eu li esse livro, porque lá eu falo bastante sobre o que é a história, sobre como eu me senti lendo, porque eu acho que esse livro aqui é muito individual, ele é muito particular. Eu sei que muitas pessoas amam o livro, já vi algumas pessoas não curtindo tanto, mas pra mim deu super certo, eu sou apaixonada em Um Estranho Sonhador. E também a gente tem a continuação, que é A Musa dos Pesadelos, tá? Nessas edições lindíssimas. E já que eu tô aqui na fantasia, eu vou falar também de Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, que também tem outro livro por lá, que é O Fantasma de Cora, tá? Essas 2 histórias eu amo, gente, eu sou apaixonada na escrita da Fernanda, ela é uma das minhas autoras favoritas. Mariposa Vermelha, a gente vai ter uma vibe mais vingança, demônios, invocação de um demônio pra ajudar na vingança, que é o Tolu, e assim, sensacional. E a química dos personagens é, nossa, o toque do chefe. E aqui em O Fantasma de Cora, apesar de ter um fantasma, apesar de ter uma morte, a gente tem uma coisa um pouco mais aconchegante, assim, talvez uma vibe mais chás da tarde e uma investigação. Eu gosto muito desse livro, recomendo demais também pra quem quer conhecer o trabalho da autora. Mas assim, gente, Mariposa Vermelha, meus amigos, é favorito da vida. Eu fiquei muito surpresa de hoje entrar lá e encontrar As Artes Mágicas do Ignoto, gente, um livro de contos que se passa aqui no Brasil em uma escola de magia, que é o Ignoto. Aqui a gente vai acompanhar vários personagens diferentes, figuras, né, que estão ali nessa escola. É um livro com magia, com seres, muito divertido de ler, e são vários autores diferentes aqui que compõem essa coletânea. Eu gosto muito desse livro também, eu acho ele belíssimo, olha que coisa mais linda. Indo agora para uma coisa mais fantasia e horror, a gente tem da Gi Alves, que eu adoro, Os Fantasmas Entre Nós, gente. Aqui se passa em Porto Alegre, numa escola também, numa universidade, na verdade, de magia, que é a Agnes Dantas. E a gente vai acompanhar essas 2 personagens aqui, que elas têm essa dificuldade aí de se encontrar, elas têm o jeitinho delas, mas é um livro muito divertido, e tem também aqui a loira do banheiro, itens mágicos, magia, e eu acho que se encaixa muito também para quem tá procurando aí um livro mais Dark Academia. Agora a gente vai aqui pra uma outra vibe, porque eu quero indicar Eu Que Nunca Conheci os Homens, que eu acho que esse livro me transformou. Eu li ele nesse ano, gente, eu fiquei obcecada pela história. Ela não traz respostas, ela só nos faz pensar muito. É um livro bem triste, que faz questionar demais, e aqui a gente encontra 40 mulheres que estão presas em um lugar que elas não sabem onde, não sabem por que também. A gente acompanha o livro da perspectiva da mais nova delas ali, que não sabe nada da vida, né? E é um livro incrível, eu acho que todo mundo deveria ler essa história, ela é muito impactante. Eu já vi que algumas pessoas saem um pouco decepcionadas da leitura, porque o livro não responde tantas coisas, mas pra mim, assim, ao longo da leitura ficou bem evidente que o livro queria provocar e não, de fato, responder essas perguntas que ele faz. Eu amo esse livro, gente, tá? Leiam. E é claro que eu vou trazer Mariana Salomão Carrara aqui na lista, porque ela está por lá, graças a Deus, gente, agora é a oportunidade pra ler, gente. Não fossem as sílabas do sábado, é um dos meus livros favoritos da vida, eu sou apaixonada nesse livro, que livro bom.
Fala sobre o luto, sobre duas mulheres que se unem em um momento muito delicado, onde as duas perderam os respectivos maridos em um acidente que não foi tão acidente, mas foi um acidente. É um livro maravilhoso, é uma história, assim, desconfortável sobre o luto. Eu amo falar sobre isso, amo conversar sobre o luto também, sobre a perda, sobre seguir em frente também, porque uma dessas mulheres que narra a história, que é a protagonista, na verdade, não lembro se ela narra de fato a história, ela tava grávida desse marido que morreu e vai ter uma outra mulher ali, né, se aproximando, se enfiando na vida dela. Eu amo essa história, eu me arrepio só de lembrar. E tem mais livros da Mariana por lá também, tá? Por exemplo, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que é um livro tão comovente quanto, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família que planta tabaco no sul do Brasil. Só que o grande diferencial aqui da história, que eu achei que no começo não ia dar tão certo pra mim, mas deu e muito, tá? É que a história aqui é narrada do ponto de vista, né, dos objetos que estão ao redor da família. Eles têm uma forma de falar, cada um tem o seu jeito de se expressar e é muito legal. E é interessante que alguns desses objetos, né, ficam muito restritos, né, a momentos específicos em que a família entra em contato com eles para poder narrar. Eu gosto bastante do livro e fica uma recomendação aí de livro emocionantíssimo. Tem também o livro do momento por lá, né, que se tornou o livro do momento justamente porque ele tá disponível no Mac Livros, né, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Aqui a gente tem uma leitura muito divertida de um personagem que acaba peregrinando durante um tempo e acaba dormindo dentro da cabeça de um santo e de alguma forma ele acaba ouvindo ali as orações que as mulheres faziam para esse santo, que era um santo casamenteiro. É um livro muito legal, a gente tem um realismo mágico na história, eu acho a escrita da Socorro Racioli divertidíssima, encantadora. Eu já li também um outro livro dela que tá disponível por lá também, que é A Oração para Desaparecer. Eu acho que eu não consegui me conectar tanto com essa história, tá? Mas eu vi que uma galera prefere esse livro, A Cabeça do Santo. Eu já prefiro mais A Cabeça do Santo, acho que funcionou mais pra mim. Mas são duas histórias que eu acho muito bacanas e o começo, tá? O começo de Oração para Desaparecer me deixou desesperada. Virgínia Mordida também tá disponível por lá. É um livro de autoria da Giovana Vieira, que foi um dos meus favoritos do ano passado. Aqui a gente vai acompanhar a história da Virgínia e do relacionamento abusivo, totalmente tóxico e problemático que ela tá vivendo com um cara que é escroto, que é horrível, que é um cara violento e perigoso. E a gente vai acompanhar aqui também as violências que ela sofre, ela tentando desesperadamente sair desse relacionamento. Então eu já aviso aqui que é um livro que pode ter tópicos mais sensíveis, deixo o alerta pra vocês. Mas é uma leitura incrível, contada de uma maneira assim, ó, impactante, que me deixou apavorada enquanto eu lia. Eu adorei essa leitura também. Deixo a recomendação, mas recomendo cautela, porque sim, a gente tem cenas bastante descritivas em alguns momentos, e só de saber o peso, né, que a personagem vive, tudo que ela passa ali já pode ser algo muito forte, então recomendo essa cautela. Tem também por lá o livro do José Faleiro que eu li recentemente, que é Os Supridores. Eu vi que tem Vera por lá também, que é outro livro do autor que eu ainda não li, mas fiquei com vontade. Os Supridores é uma leitura mais recente minha que eu adorei, gente. Eu achei esse livro aqui mega importante, mega corajoso. Aqui a gente vai conhecer o Pedro e o Marques, que trabalham em um mercadinho em Porto Alegre nos anos de 2000, 2010, e acabam desviando ali uma verba do mercado para começar a vender algumas coisas meio ilegais por aí, que eu não vou falar aqui o que é, vocês já sabem, porque toda vez que eu falo eu tenho que cortar no vídeo, aí sai eu falando e um corte. E aparentemente, gente, esse plano deles é infalível, vai dar tudo certo, mas na verdade eles vão sofrer bastante as consequências dessa ideia que eles tiveram, dessa ideia inovadora que eles tiveram, né, pra sair da miséria, porque eles estão vivendo uma situação de desespero já. E a gente vai acompanhar aqui todas as aventuras, né, que os personagens acabaram se enfiando. É um livro muito bom, a escrita do autor aqui é sensacional e faz total a diferença pra essa história acontecer, né, da forma que ela acontece. E sim, gente, Minha Irmã, a Serial Killer, tá por lá, eu amo esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a protagonista que tem uma irmã assassina de maridos, de namorados, né? E ela acaba sendo ali cúmplice de tudo isso e literalmente passando um pano ali pra irmã. A gente vai ver aqui a Cored, que não é a serial killer, tá? Tentando entender o que tá acontecendo, ponderando muitas coisas, conversando assim quase com a gente, porque tem situações muito absurdas e a autora constrói isso de uma forma muito legal. Eu achei esse livro aqui, gente, bizarramente divertido. Mas agora, pra sofrer um pouquinho também, Sem Gentileza, de Fut Nitsingila. Aqui a história nos leva até a África do Sul durante o Apartheid, mas o que a gente vai acompanhar aqui é o recorte da vida de uma mãe e de uma filha que sofrem as consequências de tudo que tá ao redor delas, tá? Eu descobri muitas coisas com esse livro, eu fui aprendendo muito com ele, na verdade, porque eu não fazia ideia também que esse foi um período muito marcado pelo medo da AIDS, né? Que era algo infiltrado na cabeça das pessoas, mas que
era muito omitido. A gente vê as consequências disso aqui pras personagens, principalmente pra filha ali, o que é muito triste, mas é uma história que persevera também, tá? Esse foi um livro que me conquistou. Eu lembro que eu comprei ele tem muitos anos, acabei nunca lendo, e no ano passado eu li, e eu acho que eu li na hora certa, porque esse livro aqui realmente me conquistou e eu adoro ele. Mas pra gente fechar aqui a lista com um livro um pouquinho mais leve, porque eu senti que eu não trouxe tantos assim aqui, Arlindo, de Ilustralu. Gente, Arlindo se passa aqui nos anos 2000, é uma nostalgia, tá? É um livro brasileiro, então a gente tem muitas referências aqui a Sandy Júnior, é um livro com protagonista LGBT+, que é o Arlindo, falando sobre sua sexualidade, sobre os seus sentimentos. É um livro muito legal, é uma história em quadrinhos, tá? Esqueci de comentar isso, eu até tenho o livro físico, mas eu acho que ele ficou lá na minha outra estante, então não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas as cores dele são lindas, tem um amarelo com um roxo, assim. É uma ilustração bastante marcante e bem lúdica também, tá, gente? Eu adoro o Arlindo, também guardo com muito carinho no meu coração. Tem um tempinho que eu li, mas eu queria indicar aqui pra vocês, porque por lá também tem bastante HQs. Inclusive, agora pra gente falar um pouquinho dos livros que estão por lá, que eu quero ler, que eu fiquei na curiosidade, um deles é uma HQ que é Fun Home. Muitas pessoas falam sobre esse livro também, recomendam bastante, eu fiquei na curiosidade e fiquei muito feliz também de saber que ele tava por lá. Então talvez seja uma das próximas leituras que eu vou fazer, porque eu tenho bastante esse hábito de ler HQs. E eu sempre falo pra vocês que eu vou fazer um vídeo indicando HQs, né? E nunca faço. Eu quero ler que tá por lá também Amora, né? Já tinha comentado. Tem por lá Mandíbula, que é outra meta do ano, né? Da Mônica Orreda, que eu tô muito empolgada pra ler. Comecei a ler, senti que eu tava meio afastada da história. Eu falei, melhor esperar um pouquinho, sabe? Melhor deixar pra outra hora. Então deixei pra outra hora. Quero pegar pra ler em outro momento, então talvez eu pegue por lá, não sei. Tem Voladoras também, que é da mesma autora. Tô com muita vontade de conhecer o trabalho da autora. Todo mundo assim fala muito bem, então eu espero muito gostar. Espero que tudo dê certo também com Mandíbula. Gente, tô meio nervosa. Quero muito ler também Perifobia, que tá por lá. Falaram muito bem desse livro, recomendaram bastante, eu fiquei curiosa pra ler. Tem também o livro da Han Kang, né, que é Sem Despedidas, que já tá ali na minha meta, já tô querendo ler ele. Mas eu acho que o primeiro livro que eu vou ler, gente, vai ser Amora, tá? Porque é o que eu tô mais, assim, por ser meta do ano, sabe? Eu sempre tento priorizar algumas coisas, senão vira bagunça, né? E como é só um empréstimo por vez, tem que escolher bem por 14 dias, né? Eu quero ler também, gente, da Guadalupe Nettel, A Filha Única, ou é a única filha? Mas eu acho que é A Filha Única. É um livro que vai falar sobre maternidade também. Eu já me identifiquei com o título, mas eu não sei se eu quero ou não me identificar com a história. Vou ter que ler primeiro pra depois confirmar isso pra vocês. Esses são só alguns, tá, pessoal, dos livros que tem por lá. A editora Aleph, por exemplo, botou, assim, uma quantidade absurda de livros por lá, lançamentos por lá. Tem Isaac Asimov, tem por lá O Cálice Contaminado, tem por lá a Fundação também. Então, assim, gente, tem inúmeros livros, é bom dar uma olhada. Fica a minha dica, pesquisem bastante, deu vontade de ler um livro, procura se não tem por lá, vai que tem, então já aproveita pra conseguir fazer a leitura por lá. É isso então, pessoal, no nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês consigam encontrar muitas leituras por lá, consigam fazer muitas leituras pelo Mac, né? Cada vez tá entrando mais títulos e que coisa boa pra gente. Vamos aproveitar, porque é pra nós. Eu acho que eu consegui fazer aqui uma seleção bem bacana de livros, tem muita coisa que eu gostei de ler que tá por lá, então ficam várias dicas aí, e me contem aqui nos comentários também livros que vocês já leram por lá, recomendações de livros que vocês leram que estão por lá, porque eu vou adorar saber também, tá? E fica uma dica pra mim também. Muito obrigada, então, por terem assistido até aqui esse vídeo, pessoal, e a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!